Vamos ver aqui alguns e-mails. Se não tem aí ninguém na fila para falar, vamos ler uns e-mails. Alex Herman. Sou um grato aluno do curso de filosofia, nem sempre apresentou as aulas por conta de uma faculdade de direito que resolvi cursar à noite. Tenho várias questões. Bom, só vou responder uma delas. Está aqui, sobre ceticismo e religião. É muito comum em conversas com céticos extremados que esses atribuem um milagre, expliquem um milagre, alegando que a ciência, num futuro incerto, descobrirá a causa do fenômeno. Essa conclusão fará que ele duvide de tudo e não aceita a possibilidade de um acontecimento sobrenatural. Muito bem. Olha, o sujeito que duvida de uma alegação de milagre por causa de uma coisa que ele acha que vai acontecer no futuro, ele está mostrando que ele sim é que tem a fé, porque ele já está acreditando, ele já aposta numa explicação futura. Ele não tem essa explicação. Jamais houve um único dos grandes milagres que fosse, vamos dizer, explicado, entre aspas, cientificamente, que se comprovasse que foi outra coisa e não um milagre. Nunca aconteceu, mas nenhum. O que você faz é um montão de hipóteses. Quer dizer, o que você faz? Você mostra que aquilo que aconteceu por meios sobrenaturais talvez pudesse ter acontecido por uma conjunção extraordinária e mais miraculosa ainda de fatores naturais. Como, por exemplo, o negócio do Moisés abrir o Mar Vermelho para o pessoal passar. Então eles mostram que não, poderia ter havido um deslocamento do terreno no fundo do mar, blá, blá, blá. Ah, sim, aconteceu tudo isso, todo esse processo imensamente complicado aconteceu exatamente naquele mesmo momento. Quer dizer, seria ainda mais miraculoso. Então, essa alegação, quer dizer, é estúpida. Você não pode alegar a autoridade da ciência futura, a autoridade de um conhecimento que você, na mesma hora, está dizendo que você não tem. E quem quer que faça isso, você não está falando em nome da ciência, está falando em nome de um fanatismo, de uma idiotice. Agora, eu acho uma das coisas mais engraçadas na discussão com esse pessoal, onde é ateu militante, é que, por um lado, eles dizem assim para você, dizem, a sua crença é mera fé cega. Em seguida, ele quer que você prove que Deus existe, prove a ressurreição de Cristo, etc. Mas se ele mesmo diz que é fé, por que eu é que tenho que provar, ó raios? Quem tem que provar é eles que dizem que estão falando em nome da ciência, tá certo? Então, mas eles transferem o ônus da prova, tá certo? Se você mesmo está dizendo, a minha religião é uma questão de fé, então você não tem que provar coisíssima nenhuma. Então, às vezes vocês aprendem isso. Quando alguém chegar para você com essa exigência, prove isso, prova aquilo outro, você responde, eu não tenho que provar merda nenhuma, meu amigo. Quem está falando aqui em nome da ciência é você. Você mesmo diz que eu falo em nome da fé e em seguida me exige provas. Agora você fala em nome da ciência, então é você que tem que provar, porra. Então você pode fazer as seguintes perguntas. Primeiro, fulaninho, qual é a ciência que você pratica? Você é físico, você é químico, você é geólogo? A sua ciência estuda a existência ou inexistência de Deus? Não. Então você está falando em nome de uma outra ciência que você não pratica. Qual é a ciência que estuda a existência ou inexistência de Deus, meu filho? Não existe nenhuma ciência experimental que estude isso, então cala a boca, burro. Tá certo? Você está falando de uma coisa que você não conhece. Né? E em segundo lugar, tem um outro aspecto, que aliás eu vou abordar no próximo dia 18, agora vai ter o seminário de filosofia em São Paulo, vai ser transmitido por videoconferência para ir a realizações, que é o seguinte problema. Você veja, nenhuma ciência estuda fato concreto, porque o fato concreto é a junção, num momento e lugar, de uma infinidade de acidentes que tornam aquele fato possível. Quer dizer, nenhum fato concreto é redutível, vamos dizer, a definição que é dada dele por uma determinada ciência. Por exemplo, o fato pode ter um aspecto jurídico, um aspecto sociológico, um aspecto psicológico, um aspecto psicoquímico, etc., etc., e assim por diante. Quer dizer, o número de aspectos que compõem um fato concreto é, por definição, ilimitado. Nenhuma ciência estuda nenhum fato concreto. Quer dizer, a ciência só estuda um fato sob determinado ângulo, que é aquele que é correlativo aos métodos e aos objetivos desta ciência em particular. Quer dizer, a ciência só estuda fato abstrato. O fato abstrato é um aspecto separado da realidade concreta. Tá certo? Então eu digo, olha, isso quer dizer que se você somar todas as ciências, elas não podem opinar sobre um único fato concreto. É isso que as pessoas realmente não sabem. A ciência só cuida de fato abstrato, só cuida de aspectos abstrativamente separados do todo.
Tá certo? Ora, a este todo, todos nós temos acesso, porque nós vivemos na realidade concreta. Tá certo? A separação, a divisão, a distinção do fato concreto nos seus vários aspectos estudados pelas várias ciências é posterior. Inclusive, essa subdivisão não acaba, quer dizer, pode surgir novas ciências que estudem novos aspectos amanhã. Isso nunca vai esgotar. Tá certo? Portanto, quando você diz a respeito à fé, você não está falando de uma coisa doutrinal, uma coisa apenas de uma doutrina, você está falando de algo que realmente aconteceu. E se você fala de um milagre, você fala de algo que realmente aconteceu, você está falando de um fato concreto. Tá certo? A respeito desse fato concreto, não tem nenhuma ciência que possa dizer nada, não. Ela pode dizer sobre um aspecto, sobre outro, mas que nunca vai compor um fato concreto. E em terceiro lugar, o que é mais grave de tudo, tá certo? É que as pessoas hoje começam a falar em nome da autoridade da ciência como se a ciência tivesse com a corda toda. Ora, dentro da modernidade, existe toda uma série de contradições, de conflitos. Um deles é o dos desconstrucionistas com a ciência. E quando você pega a crítica que os desconstrucionistas fazem à concepção científica, é arrasadora e eles têm toda a razão. Quer dizer, mas aí é uma briga de monstros, mas você não importa. Quer dizer, desconstrucionista não presta e os caras da ideologia científica também não, mas o fato é que o desconstrucionista desconstrói mesmo esse discurso científico e mostra que frequentemente ele não é senão, vamos dizer, a projeção de preconceito e de símbolos, de crenças que são vigor na sociedade. Aqui eu mesmo estava lendo um livro muito interessante que mostrava que muitos dos componentes do atual método científico foram extrapolados do código de polidez dos cavalheiros no século XVIII. Entendeu? Então você mostra uma origem social, cultural dessas coisas, e você não, claro que isso não invalida a ciência, mas isso a coloca entre parênteses, tá certo? Isso é suficiente, vamos dizer, para refrear o seu ímpeto de autoridade. Nunca o discurso científico foi submetido a uma crítica tão arrasadora quanto é hoje. E justamente neste momento é que aparecem esses Richard Dawkins, esses palhaços todos, Michel Onfray, essa gente toda, falando com a autoridade da ciência como se essa autoridade existisse. E o pessoal, vamos dizer, às vezes cristão, né, ou crente, bobo, não sabe que essa autoridade não existe. Então eles começam por reconhecer, atribuir ao adversário uma autoridade que o próprio adversário sabe que não tem. Veja aqui, saiu um artigo muito interessante na Folha do Marcelo Leite, O Fim da Era Einstein. Ele diz o seguinte: no campo das ciências naturais, o pesquisador é hoje mais um chefe de equipe do que um intelectual. Quer dizer que o trabalho científico está se tornando cada vez mais, vamos dizer, um puro trabalho burocrático, de organização burocrática, onde a quantidade de trabalho intelectual de fato é mínima. E é dividida cada vez entre um número cada vez maior de pessoas. Por outro lado, acontece que saiu também na revista inglesa Prospect um artigo muitíssimo interessante, esqueci o nome do autor agora, que diz que em muitos campos da ciência moderna estão se usando, vamos dizer, cálculos tão complicados, quer dizer, operações tão longas, tá certo? Que um computador faz rapidamente, mas que implica um número tão grande de passos e de dados que aquilo não é acessível ao controle humano. Então os caras já não sabem mais se aquilo prova alguma coisa ou não prova. Digo, olha, a ciência em nome do qual esses idiotas estão falando aí com tanto ar de autoridade é esta ciência. É esta ciência que está cheia de rombos, de furos, de incoerências, de absurdidades lá dentro, né? E que, no fim, vive apenas um conjunto de crendices, se você pensar bem. Não confundir, agora, sempre que a gente fala isso, aparece um idiota dizendo, mas como você explica, então, a tecnologia, etc. Tecnologia tem merda nenhuma a ver com ciência. Tá certo? Técnica funciona ao contrário da ciência. Ciência, vamos dizer, é a redução de um conjunto de fenômenos a um princípio que os explica homogeneamente. Tá certo? Como, por exemplo, vamos supor, você pega o fenômeno do raio e pega o fato de que quando você passa a mão no gato, às vezes você toma choque. Você reduz esses dois fenômenos totalmente diferentes a um princípio comum que você chama de eletricidade, o qual também, parênteses, você também não sabe o que é. Porque até hoje ninguém explicou que raio de coisa é uma carga elétrica. Mas, enfim, você reduz aquilo a um princípio comum, ou pelo menos a um nome comum. E a técnica é exatamente o contrário. Toda a técnica é uma conjunção de meios absolutamente heterogêneos para a realização de um determinado fim. Quer dizer, a lógica da técnica é a lógica que vai do heterogêneo, dos meios heterogêneos, para um resultado único.
Ao passo que a ciência segue o processo contrário, ela vai para a homogeneização. Então isso quer dizer que a técnica se faz, vamos dizer, com elementos que podem ser tirados de várias ciências e cuja articulação jamais é científica. Tá certo? Portanto, e ao contrário, a técnica sempre progride antes da ciência. Quer dizer, você desenvolve equipamentos que você não sabe nem como explicar, e depois você começa a fazer pesquisa científica em cima daquilo. Tá certo? Você veja, foi depois que inventaram os computadores, tá certo? Que daí o pessoal começou a desenvolver modelos informáticos do cérebro. Quer dizer, o equipamento já existe. Daí os caras começam a tirar conclusões científicas ou pseudocientíficas disso aí e aplicar para outros domínios. Mas a própria invenção dos computadores não dependeu de nenhuma dessas teorias, tá certo? Ela dependeu de alguns conhecimentos, na verdade, elementares de eletrônica e do código binário que já estava pronto desde o século XVIII. Que século XVIII? O código binário já estava no I Ching, meu Deus do céu. Então, quer dizer, a ciência não tem muito o que ficar arrotando a autoridade, não. Aliás, chamá-la de ciência já é um absurdo, porque esse é apenas uma modalidade específica de conhecimento, de experimental materialista. Devíamos chamá-la assim, conhecimento experimental materialista, e não ciência. Ciência significa conhecimento racional, organizado, fundamentado. O que tem de fundamentado nessas coisas é muito pouco. Tá certo? Às vezes você tem uma certeza de determinados processos que acontecem porque eles foram observados em laboratório, mas você não tem a mais mínima. Na hora que começa a explicação daquilo, que seria a parte verdadeiramente científica, aí vira um saco de gato. Por exemplo, a física quântica acho que não tem experimentos que tenham sido realizados mais vezes do que os da física quântica, que estão comprovados que aquilo existe. Mas, agora, o que é exatamente? Do que se trata? Aí tem alguns milhões de teorias para explicar. E cada vez é um número maior. Tá certo? Então, a ciência está num estado de confusão, de incerteza total, tá certo? E de muita incoerência e confusão, e justamente nessa hora quer assumir uma autoridade pública muito superior a de 1 milhão de inquisições. Ora, vão para a puta que os pariu.